Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Da minha parte estou muito feliz. Estamos vivendo, Joanete, minha esposa e eu, na segunda fase do projeto IP, que começou lá em outubro de 2021, com a gente colhendo sementes de um ipê amarelo que tem aqui próximo de casa. Desde então começamos a fazer mudas, distribuímos 140 mudas para as pessoas que se mostraram interessadas aqui na primeira fase. E agora, na segunda fase, começamos a plantar as mudas que ficaram com a gente nas proximidades aqui de casa, próximo à Ilha Porchá. A intenção é fazer um certo caminho amarelo da Ilha Porchá, que em agosto, setembro, outubro de daqui a talvez alguns anos, nós possamos ter alguns ipês amarelos, uma família de ipês amarelos. Até porque a mãe de todos que nos deu a semente generosamente abre esse caminho da Avenida da Praia do Itararé em direção à Ilha Porchá. É muito gostoso. Nós, debaixo de chuva, fomos fazer o plantio de mais 3 árvores, somando-se as 2 que nós fizemos ontem. Na verdade, não árvores ainda, mas mudas que serão árvores, o que nos dá muito prazer. Esse tempo encharca o solo e não tem um sol direto, então é muito bom para plantar as nossas amiguinhas. Apareceu até um sabiá festejando as novas companheiras que talvez os seus netos, os seus filhos possam desfrutar. As palavras são lindas, né? Muito bem. Como é que estão vocês? Um bom final de semana? Hoje nós viemos falar sobre esse momento. A filosofia, a religião devem servir ao melhor viver, ao viver melhor o momento em que nós estamos vivendo. Afinal, não tem outro. O momento já vivido é uma memória, é um ponto de vista. O momento a se viver é uma expectativa. O passado cheio de mágoas, culpas, medos e preconceitos. O futuro cheio de expectativas, ansiedades, controles. A única coisa que é real nas nossas vidas é o agora, é o presente. E nós precisamos pensar sobre o presente que estamos vivendo. Estamos vivendo uma oportunidade única de mudança. Os profetas todos vêm anunciado, Jesus à frente de todos, falando do fim dos tempos. A profecia maia falava de 2012 como o fim de uma era e o início de outra. A mensagem dos Espíritos fala que estamos fazendo a passagem de um ciclo do nosso planeta de mundo de expiação e provas, baseado na dor, que tem como princípio a dor. Não há como ter dúvidas, né? Essa fase dos nossos tempos, tão marcada pela dor, a vida de todas as pessoas, cada uma a seu jeito, tão marcada pela dor. Somos frutas de casca dura. Se fôssemos banana, abriríamos facilmente. Sendo coco, precisamos não apenas de um facão, mas de um manuseio forte do facão, porque somos casca grossa. E todos passando então de expiação e provas marcados pela dor para regeneração,
não marcados pela pureza nem pela perfeição, mas marcados pela boa vontade. Uma sincera boa vontade. E permanecerão na terra as almas marcadas pela boa vontade. Boa vontade para o bem, boa vontade para a luz, boa vontade para a compaixão, boa vontade para o serviço. Será que estaremos lá? O futuro dirá, mas certamente estaremos lá. Se não na Terra, iremos para outros planetas ainda de expiação e provas, vivendo mais ainda várias vidas sob o ponto de vista da dor, mas nesse planeta ou em outro, evoluiremos inevitavelmente para a regeneração. Época de muito trabalho. Imagine a regeneração da Terra, a regeneração ambiental, só essa dará muitíssimo trabalho. A regeneração das plantas, dos minérios, dos animais, não só a regeneração de termos mais cobertura vegetal, termos mais animais, mas termos mais respeito às árvores, respeito aos animais, respeito aos minerais, inclusive. Esse absurdo que nós temos feito no Brasil de danificar terrivelmente ecossistemas inteiros por causa da mineração, mostra como nós temos sido desrespeitosos também no campo mineral. Aqui em São Vicente, abrimos pedreiras, verdadeiras feridas no meio ambiente, para retirar pedras para as construções, para a construção civil, sem um projeto de recomposição ambiental, infelizmente. Muito bem, estamos sendo, por todas essas profecias, por todos esses diferentes pontos de vista, estamos sendo todos chamados à mudança. Não há dúvida nenhuma a respeito disso. O que poucos percebem é que essa mudança depende da nossa atitude. É a nossa atitude que vai nos fazer aproveitar a mudança agora ou postergar esse aproveitamento da mudança para daqui a algum tempo ainda. Onde estaremos depende de onde estamos agora. Porque muitos estamos vivendo agora, mas com a cabeça no passado ou no futuro. Então estamos temporalmente, objetivamente no agora, mas subjetivamente estamos não presentes. Cada vez que nós perdemos coisas, e nós perdemos muitas coisas, cada vez que nós fazemos mal qualquer mínima ou máxima função, é porque estávamos vivendo objetivamente, é claro, no momento presente, mas com a cabeça no futuro, nas coisas a fazer ou nas coisas que aconteceram. Fazendo as coisas sem presença, sem atenção, tendo que refazer e refazer e refazer. Não é tão comum isso? Precisamos nos presentear. E o presente agora é a mudança. E a mudança depende essencialmente da nossa atitude, da nossa atenção. Tanto a atenção para o presente como a atenção aos significados que estão por trás do presente. Uma história, na verdade duas, nos evangelhos simbolizam a mudança. Quem faz estudos espirituais, que lê romances ou estuda a reencarnação, percebe a colheita de dor que nós fazemos das nossas atitudes infelizes de outras vidas. Pois esses dois exemplos dos evangelhos, Maria Madalena e Paulo de Tarso, representam numa vida apenas
essa transição, essa passagem, esse caminho que nós todos faremos das decisões desarmônicas, infelizes, até as ações harmonizadoras e felizes. Maria Madalena tem a sua história lindíssima e hoje nos debruçaremos sobre a história de Saulo, que depois rebatizou-se Paulo. Saulo de Tarso transformou-se em Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. E ele simboliza a mudança maravilhosamente bem. E nessa simbolização da mudança, ele nos traz a atitude da mudança como nenhum outro. É um verdadeiro professor de atitude de mudança. Para conhecer a vida dele em detalhes, alguns menos informados podem achar, mas um santo não pode ser padrão para nós, seres humanos comuns, porque os santos são puros. Nada disso. Conheça a vida de Paulo de Tarso, já a partir de Atos dos Apóstolos, que fala muito sobre a vida desse maravilhoso personagem, e também conheça, detalhando muitíssimo e de forma muito rica, Atos dos Apóstolos, o livro Paulo e Estevão. Maravilhosa narrativa, estendendo, detalhando, com uma grande riqueza de informações, a vida desse apóstolo, desde antes como perseguidor, como Saulo, até depois como apóstolo dos gentios, propagador sem igual da boa nova do nosso Mestre Jesus. Como foi possível, você lê aquele livro e imagina, como foi possível em apenas uma vida um ser humano errar tanto? Porque Paulo errou muito, para depois acertar tanto, porque Paulo acertou muito. Num primeiro momento, embriagado de ego, de perspectiva de carreira, de vaidade, de orgulho da raça judaica, da revelação de Moisés, ele viu, assim que saiu da cidade de Tarso para residir em Jerusalém, porto obrigatório da sua viagem, da viagem que ele imaginava de ascensão na carreira, na cultura, na civilização judaica, até o posto do Sinédrio que ele ambicionava muito, o órgão máximo do judaísmo. Ele, assim que chegou em Jerusalém, ele percebeu na doutrina que, na igreja, na doutrina, no movimento que se instalara na Casa do Caminho, tendo à frente Simão Pedro, que aquela era uma ameaça ao judaísmo. Convencido dessa ameaça e vendo no combate a essa ameaça uma oportunidade única de ganhar relevo, de ganhar destaque para o seu projeto de ascensão na cultura, na civilização judaica, ele foi até a Casa do Caminho e lá, com enorme surpresa, ele viu a assistência, na opinião dele, desqualificada que ia até a casa, as instalações muito simples, muito humildes, desprovidas de quaisquer luxos, enfeites ou imponências, ao contrário do Templo de Jerusalém, dos ouros, das colunas, das roupas, que tornavam tudo em Jerusalém muito imponente. E, para sua surpresa, porque desprezava toda aquela assistência, aquela arquitetura, aquelas roupas que ali ele presenciou,
ele viu uma pregação única. Ele, que se considerava um maravilhoso pregador, assistiu à pregação de Estevão pela primeira vez. Profundamente impressionado, tanto quanto todas as outras pessoas, se obrigou a reagir ali mesmo perante Estevão, levando uma lição grande para ele, vergonhosa, de Estevão, desafiando-o a um embate que Estevão não aceitou em obediência a Jesus, que dizia para não disputarmos, não competirmos, não debatermos com essa agressividade, com essa disputa, com essa guerra que ali era proposta. Ficou indignado e começou, com essa indignação por causa de um vexame público, que era como ele interpretava a situação, iniciar a perseguição a Estevão e, através de Estevão, ao movimento dos homens do caminho, que era como era chamado o cristianismo primitivo. A partir dali, ele não apenas assassinou Estevão a pedradas, julgou, acusou e coordenou pessoalmente o assassínio de Estevão, como depois prendeu os apóstolos, planejando matá-los também, Simão Pedro e outros apóstolos, só deixando de matá-los por uma intervenção do seu mestre Gamaliel. Por diversos motivos, acabou conseguindo autorização para estender esse movimento de perseguição à cidade próxima de Damasco, grande cidade do judaísmo ainda, mas foi ali, às portas de Damasco, que ele se defrontou com a mudança. Ali ele se encontrou com o sol, com Jesus, caindo do cavalo, expressão que até hoje nós usamos, muitos de nós sem saber de onde veio. Paulo de Tarso foi para as portas de Damasco e ali caiu do cavalo, caiu em escuridão total, cego, mas foi cego que ele viu, porque ele viu quando para tudo a sua vista física se afundava em escuridão, ele, olhando para o céu, viu a figura ímpar de Jesus. E ali se travou um maravilhoso encontro com a mudança que espelha, que exemplifica, que ensina a todos nós como nos portarmos perante a mudança. Em primeiro lugar, reconhecendo a mudança. Paulo, que nunca tinha visto a figura de Jesus, assim que olhou para aquele homem, vindo em sua glória perante ele, em visão espiritual, Jesus já era falecido há muitos anos nesse tempo, ele, de olhar Jesus, viu o máximo, viu o amor da sua vida, viu o amor da humanidade, o amor do universo personificado naquele homem. Viu o chamamento à sua consciência, porque Paulo, certamente, antes de encarnar, fez um trato com Jesus, assim como todos os outros apóstolos, grandes seguidores, e tinha se desviado vergonhosamente do seu caminho, e só ver Jesus já foi de um impacto tremendo para a sua vida. Nós estamos sendo impactados pela vida, pela pandemia, pela guerra, pelos chacoalhões pessoais, nacionais e mundiais que todos esses eventos têm trazido. E
A comparação é de Paulo encontrando Jesus, encontrando a mudança através da figura máxima de Jesus, e nós também, nesse momento da transição planetária, encontrando a mudança diante dos tremendos chacoalhões dos eventos coletivos, chacoalhão que sem dúvida equivale ao encontro com Jesus de Paulo às portas de Damasco. A primeira pergunta de Paulo embasbacado foi: quem és tu? E ali ele ouviu o terremoto da sua existência. Eu sou o Jesus a quem tu persegues. Imagine você, imagino eu, o impacto que isso dá. Até ali o grande motivo da sua vida, grande embate, a grande causa da sua vida era perseguir Jesus através do cristianismo nascente. E num olhar, numa energia, num momento tremendamente impactante, ele teve a consciência, rapidamente, instantânea, da profundidade do seu erro. Não pela acusação, mas pelo amor, pelo afeto, pela luz, pelo impacto positivo que aquele homem trazia para sua alma. Paulo, Paulo, não recalcitres contra os aguilhões, disse Jesus. Trazendo para a imagem atual, nós precisamos entender o que era um aguilhão àquele tempo. O aguilhão era um instrumento usado pelos pastores. Era uma lança, uma agulha grande, por isso era chamada de agulhão ou aguilhão. O pastor, assim que via um animal do seu rebanho se distanciar do rebanho, ele ia até ele e o cutucava com o aguilhão, obrigando o animal a voltar ao rebanho. E a sociedade judaica usava muito essa figura extremamente significativa para falar da dor, para falar da mudança, para falar dos nossos equívocos em sair do rebanho, em sair do caminho certo. Que sempre que saíamos do caminho certo, o grande pastor, representando aí Deus, nos trazia um cutucão, um aguilhão, para nós, através da dor, redirecionarmos e voltarmos ao rebanho. Não é lindo? Não recalcitres contra os aguilhões, quer dizer, não teime. Não teime contra os chamamentos da vida, para que volte à sua missão original, combinada comigo, Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões, não teime contra os chamamentos da vida. Jesus falou para Paulo e fala para todos nós, que estamos na transição planetária, que estamos no último momento do ciclo de expiação e provas da Terra, exatamente por termos teimado contra os chamamentos da vida em centenas, milhares de vidas. Lao Tse, Hermes Trismegisto, Sócrates, Buda vieram à Terra e nós teimamos. O próprio diretor da Escola da Terra, Jesus, veio à Terra. 15, talvez 20 vidas depois de Jesus, nós ainda não aprendemos o essencial e precisamos estar nesse último momento como última chance a sermos chamados. Nós somos aqueles que recalcitram contra os aguilhões, que apesar de sofrermos as cutucadas da vida, somos tão orgulhosos que não damos a mão à palmatória.
Teimamos e reteimamos e reteimamos. Por isso estamos aqui, ouvindo Jesus dizer: amigo, não teime contra os chamamentos da vida. Qual seria a sua atitude diante de um chamamento tão forte, tão impactante, porque tão carinhoso? Tão carinhoso, um chamamento pessoal como esses que nós estamos vivendo agora, com extremo carinho, mas com extremo impacto. Qual seria a sua atitude? Mais do que isso, qual tem sido a sua atitude? Essa questão é fundamental para nós nos reposicionarmos nesse momento. A atitude de Paulo foi uma que nos estimula demais a imitá-lo. Paulo, diante da consciência da enormidade dos seus erros, e nós somos convidados a ter também essa mesma consciência, fez apenas uma pergunta para Jesus. Não fez queixas, não fez acusações a respeito de outras pessoas, não criticou as pessoas que o teriam influenciado ou induzido aos erros, tentando fugir da responsabilidade, como nós temos essa triste característica de fazer. Nada. Não se revoltou, não teve pena de si mesmo, não teve queixa, não teve acusação, apenas fez uma pergunta: que queres que eu faça? Veja que atitude fundamental. Que queres que eu faça? Perguntou Paulo de Tarso a Jesus, nos estimulando a todos, se queremos mudar, a deixar de queixas, de revoltas, para perguntar apenas para Jesus: que queres que eu faça? Se fizermos essa pergunta, ouviremos em nossas almas, se perguntarmos ao Evangelho o que Deus, o que Jesus quer que nós façamos, nós vamos ouvir que a cada vez que nós ajudarmos um dos pequeninos no mundo, será Ele, Jesus Cristo, que nós estaremos ajudando. Que o mandamento, que o sentido da vida é amar o próximo como amamos a nós mesmos, amar uns aos outros como Jesus nos amou. E que o caminho para esse amor puro, perfumado, lindo, que Jesus nos deixou, nos exemplificou, é o serviço. Servir em compaixão, servir colocando-nos no lugar dos outros. Foi isso que Paulo fez na segunda metade da sua vida, na segunda metade do livro Paulo e Estevão, do qual nós tiramos Saulo e Paulo para falar exatamente dessa transformação. E nos estimula a fazer o mesmo agora. Sejamos nós, Paulo de Tarso. Sejamos nós aquele que perguntamos para Jesus: que queres que eu faça? Que ouvimos nos evangelhos, que ouvimos na vida, Jesus nos incitando a ajudar os pequeninos, na figura dos famintos, dos sedentos, dos hospitalizados, dos aprisionados e dos refugiados. Refugiados, que ele chama, na linguagem daquele tempo, de os estrangeiros. Aqueles que vierem para a Judéia como estrangeiros, nós podemos tranquilamente, nesse contexto nosso, interpretar como os refugiados do Haiti, da África e da Europa. Amigos, o momento é de mudança. Para mudar, precisamos, antes de tudo, ter olhos de ver e ter ouvidos de ouvir. Ter atitude, parar da rebeldia, parar da autocompaixão
e servir compassivamente. Foi isso que Jesus falou para Paulo, é isso que Jesus fala para nós mesmos, e foi isso que Paulo passou a fazer. E nós? Que faremos? Essa resposta só pode ser dada individualmente, na prática, por cada um de nós. Que demos uma ótima resposta. Para estimular, então, todos os companheiros da terra, a começar pelos nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que convivem conosco na cidade, no estado, no país, mas estendendo essa estimulação a ouvirmos Jesus em toda a humanidade da terra, transbordemos essa vontade de atendermos ao chamado através do serviço compassivo. Aceitemos os convites para o nascimento do homem novo que gestávamos e que agora quer nascer. Precisamos e queremos dar o homem novo que estamos gestando, dar-nos a luz. E para dar-nos a luz, vamos convidar a parteira amorosa da humanidade, Maria de Nazaré. Convido vocês agora a imaginarmos toda a humanidade sendo acolhida, fortalecida, orientada, apoiada por Maria de Nazaré nesse momento da nossa transformação, nesse momento da nossa morte como homem velho, nesse momento do nosso renascimento como homem novo. Saudando a presença de Maria junto a cada um de nós, por sua legião de parteiras, de apoiadoras, de acolhedoras, de acarinhadoras, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, o amor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, entre brancos e negros, brasileiros e estrangeiros, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos, ateus. Bendito é o fruto do vosso ventre, o produto de tua alma, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, esteja conosco, acompanhe-nos, oriente-nos, apoie-nos. Agora, na hora da nossa transformação, do nosso aprendizado, do nosso ponto de mutação, agora na hora da nossa morte e do nosso renascimento. Que assim seja. Esteja conosco, Maria, para que nós possamos aceitar a renovação trazida, proposta, estimulada pelo grande amor, pelo grande sol da terra, o teu Filho, Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Maria, graças a Jesus. E graças, muito grato, a cada um de vocês que esteve aqui nesse momento de estímulo, como todas as vezes. Aos domingos nós usamos a primeira meia hora para nos estimularmos, estudarmos o momento, o dia a dia, o que estamos passando. Usamos os minutos depois para prestarmos esse serviço através da oração, inundando-nos e transbordando-nos para toda a humanidade. E usamos agora o terceiro momento para trocarmos, para nos estimularmos, para ver o que cada pessoa, o que cada uma de vocês nos traz como observação, como ensinamento. Olha só,
Esther Ponzoni, Mônica Silva, Regina Miller, Valesca Monteiro, muita saudade, muita vontade de trabalhar junto presencialmente, mas vamos trabalhar junto à distância. Muito legal, Valesca. Semeie por aí também. Sônia Lopes, Mônica Silva, sempre lembrando dos amigos encarnados e desencarnados que podem usufruir desse nosso momento de comunhão, de aprendizado. Muita alegria de vivermos esse momento juntos. É realmente fantástico podermos viver, aceitar esse momento. Aceitar, ver na vida, ver na dor, ver nos chacoalhões que até agora nos impactavam como terríveis, vermos como bênçãos, como oportunidades de transformação. Esse é o grande ganho que uma perspectiva espiritual, esse é o grande ganho que Jesus nos veio trazer hoje. Parar de nos imobilizar de medo, de terror, de expectativas, de pessimismo, para vivermos na certeza da oportunidade, da beleza, da prova como abertura para um novo futuro. Vejamos assim, e esse futuro novo certamente ficará muito mais próximo a cada um de nós. Muito, muito, muito obrigado pela sua parceria, pela sua presença nesse nosso momento, que nós distinguamos, percebemos, nos alegremos e aceitemos, acima de tudo, o convite da prática do amor através do serviço a plantas, animais, a familiares, a colegas, amigos e a estranhos. Que todos nos sejam próximos do coração, pelo serviço e pela compaixão. Um grande abraço, muito bom estarmos aqui juntos, e eu convido a compartilhar esse vídeo para todos aqueles que você achar que podem usufruir, podem aproveitar dessa reflexão. Um grande abraço, ótimo final de domingo para todos vocês e até a próxima.